Gente, nós estamos em uma série chamada Sobrenatural. Iniciamos semana passada, porque a verdade, temos mostrado, falado que o mundo não é apenas aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca. Existe um mundo espiritual, existe um mundo sobrenatural tão real quanto esse que a gente vê. E por isso nós como cristãos precisamos entender que a nossa luta, a nossa batalha não são contra pessoas de carne e osso, mas são contra esses principados, contra essas potestades, contra esse reino das trevas. E hoje, semana passada, falei a respeito da batalha espiritual. Se você não assistiu, sugiro que procure nos nossos canais. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da realidade e o poder do Espírito Santo. A realidade e o poder do Espírito Santo. É fundamental que a gente entenda, compreenda que Deus quer que você viva uma vida sobrenatural. Apesar de estarmos com os nossos pés no chão dessa terra, apesar de vivermos com a nossa cabeça de uma maneira racional, lógica, nós precisamos viver também a dimensão do sobrenatural de Deus. E isso acontece quando nós nos deixamos levar e conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Até uns anos atrás, na história da igreja, existia uma ênfase em relação a Deus e a Cristo. O Espírito Santo era quase que uma coisa, vamos dizer assim, meio que deixada de lado, muito pouco enfatizado. No século passado houve uma mudança e houve hoje talvez até um exagero na questão do Espírito Santo. E hoje existem algumas correntes, existem algumas igrejas, existem algumas pessoas que em nome do Espírito Santo fazem aqueles exageros. Assim como muitos veem coisa ruim em tudo que é coisa, existem pessoas que querem andar numa dimensão como se você andasse num transe, numa paranoia, você ouvindo anjos, vendo coisas sobrenaturais. E hoje eu quero levar você a compreender a realidade de como o Espírito Santo age nas nossas vidas. Jesus, um pouco antes de ir à cruz, morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, ele teve uma reunião, uma conversa muito profunda com seus discípulos. E vejam o que ele diz. Jesus falando: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro conselheiro, um outro consolador, que vai estar com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. O mundo, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não entregaram a sua vida a Jesus, não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, os que crerem, vocês os que me seguem, vocês os conhecem, pois Ele vive com você e estará em vocês. A primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é o que o Espírito Santo não é. Eu me lembro que há uns anos atrás, em um grupo de crescimento, eu ministrava no grupo de crescimento e um casal já de uma certa idade e uma pessoa de uma formação acadêmica começou a frequentar a reunião. E essas pessoas assim muito agradáveis, muito dóceis, muito gente boa. E começaram a frequentar as reuniões e quando a gente compartilhava alguma coisa, eu ria, porque para ele, para o cidadão, o Espírito Santo era uma vibração. E ele ainda fazia assim com as mãos. Ele dizia assim: Deus está em todas as coisas. O Espírito de Deus está em todas as coisas. O Espírito Santo é uma vibração, é uma energia. Gente, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma vibração. O Espírito Santo não é uma emoção, não é um sentimento. O Espírito Santo nem mesmo é uma força. O Espírito Santo nem mesmo é um poder que você, que alguém possa manipular, alguém possa usar. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E por ele ser uma pessoa, nem eu, nem você, nem ninguém pode ordená-lo soprar.
Porque tem gente por aí jogando casaco, soprando, fazendo coisa, falando como se estivesse usando o Espírito Santo como se fosse algo que eu jogo. O Espírito Santo é uma pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Veja o que Jesus disse. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um outro conselheiro, um outro consolador. Quando Jesus usa essa expressão outro, Ele está dizendo aos discípulos, eu, Jesus, de repente não vou estar mais com vocês, eu vou subir ao Pai. Mas vai vir um outro, Ele está querendo dizer que esse outro está no mesmo nível, está no mesmo patamar. É como se Jesus dissesse, eu sou o primeiro consolador que o papai enviou. Eu sou o primeiro conselheiro que Deus enviou. Mas agora Ele vai enviar outro. Por isso o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma energia, não é uma vibração, é uma pessoa. E Ele é a terceira pessoa da Trindade e Ele é Deus. Se Jesus é Deus, e Jesus está afirmando que o Espírito Santo está no mesmo nível, no mesmo patamar, Ele também é Deus. E Jesus está dizendo que o Espírito Santo que hoje está conosco tem o mesmo papel que Jesus tinha quando estava com os discípulos. Assim como Jesus estava presente na vida dos seus discípulos, assim hoje o Espírito Santo está presente na vida daqueles que creem, daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, o mundo, as pessoas que não confiaram, as pessoas que não me seguem, as pessoas que não me deram ouvidos, eles não conseguem vê-lo e nem mesmo conhecê-lo. Por isso que para muitos é sobrenatural. Por isso que para muitos é uma loucura você dizer que o Espírito Santo te orientou, o Espírito Santo te dirigiu, o Espírito Santo te moveu, o Espírito Santo falou com você, alguém disse, esse aí ficou louco. Porque eles não veem e não entendem. Pessoas que não são crentes, simplesmente não entenderão o Espírito Santo. Mas vejam o que Jesus diz no mesmo discurso aos discípulos. Mas eu lhe digo uma verdade. É melhor para vocês que eu vá. Vejam bem, eles estão há 3 anos e meio andando com Jesus. Eles têm um amor, um carinho com Jesus. Eles percebiam em Jesus. Gente, vocês já se imaginou? Eu muitas vezes me parei pensando. E se Deus tivesse feito com que eu nascesse naquela época, eu andasse com Jesus, quando estivemos em 2015 em Jerusalém, em Israel, digo para vocês que muitas vezes eu me assentava num daqueles lugares históricos e eu meio que imaginava. Existia uma música do nosso tempo que dizia, eu queria estar lá para falar para aquela gente do amor de Jesus, trouxe ao mundo doente. A verdade é que Jesus agora diz para eles assim, é melhor que eu vá. Os discípulos dizem assim, como pode ser uma coisa ser melhor? Andar com Jesus é você andar com Ele se algo dá errado. Tem uma tempestade no mar, nós estamos com medo de afundar e Ele entra no barco e diz, calma-te vento. Nós estamos vivendo uma realidade onde tem pouca comida, só tem ali 3 pãezinhos e 5 peixinhos, 5 pãezinhos e 3 peixinhos, e nós precisamos de comida, e Ele vem, faz uma oração e alimenta 5.000. Como nós vamos estar vivendo uma realidade que é onde nós estamos com Ele presente e algo acontece errado e Ele vai lá e Ele intervém? Como Ele pode dizer que algo vai ser melhor do que isso? Como? Jesus pode dizer, é melhor que eu vá. Porque Ele está dizendo que o Espírito Santo não apenas estaria com você, mas Ele estaria em você. Os discípulos só podiam estar com Jesus quando Jesus estava presente literalmente com eles. Mas quando Jesus os enviou no barco e Jesus ficou em terra, eles estavam sozinhos. Mas Jesus agora está dizendo, é melhor que eu vá, para que o Espírito Santo esteja com vocês e em vocês. Se você é um seguidor de Jesus,
se você verdadeiramente confiou a Ele a sua vida, se você creu no Senhor como Senhor e Salvador da sua alma, eu quero que você entenda que o Espírito Santo habita na sua vida. E o Espírito Santo é aquele que tem o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. É isso que Jesus está dizendo. É melhor que eu vá, porque quando eu for, o Espírito vai estar sobre vocês e em vocês. O poder sobrenatural de Deus está sobre a sua vida. Por isso que nós vivemos essa dimensão sobrenatural. E assim como eu falei semana passada, de como o inimigo das nossas almas age, eu quero falar para vocês de 5 maneiras que o Espírito Santo age na vida daqueles que confiam no Senhor. Primeiro, o Espírito Santo lhe dá o poder para você ser salvo. Nós só somos salvos pela uma ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz assim: respondeu Jesus, eu digo uma verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar nos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, o que nasce humano, é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em outras palavras, a primeira coisa que o Espírito faz, ele nos dá poder, ele nos atrai a Jesus. Você só foi atraído, você só conheceu a Cristo. Você só pôde ser salvo mediante uma ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é atraído e então Deus pode salvá-lo milagrosamente pela fé na morte e ressurreição de Jesus. Esse texto que Jesus está falando é no contexto de que um homem religioso chamado Nicodemos era um homem religioso, era um homem bom, era um homem justo e ouviu falar e percebeu os milagres que Jesus estava fazendo. E ele não era burro, ele disse: ninguém pode fazer o que esse cabra está fazendo se não for de Deus. Mas ele precisava manter as aparências, ele precisava, vamos assim, manter a pose. Ele não queria se queimar com os religiosos, então ele foi ter com Jesus à noite, escondido. Nicodemos foi conversar com Jesus de uma maneira secreta à noite, e chegou para Jesus e disse: olha, você deve ser de Deus mesmo, porque ninguém pode fazer o que você está fazendo, ninguém pode dizer o que você está fazendo, Jesus, se não for de Deus. E Jesus olhou para ele e disse assim: falta uma coisa para você. Você é um cara legal, você é um cara bacana, você é um cara que entende as coisas, mas falta uma coisa para você. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E o cabra, que já tinha uma certa idade, disse: não entendi mais nada, como é que eu vou nascer de novo? Com 60 anos de idade. Jesus disse: a tua mãe e os teus pais lhe deram um nascimento terreno, carnal, natural, humano. Mas Deus quer que você nasça espiritualmente. Você precisa entender que é o Espírito Santo que faz um milagre na nossa vida e nós nascemos numa nova vida espiritual. É isso que o Espírito Santo faz. E quando isso acontece, você simplesmente percebe-se totalmente diferente. A Bíblia diz que quando você aceita Cristo, você se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser. E as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Quem opera isso nas nossas vidas é o Espírito Santo. E como a gente sabe que a gente nasceu de novo? E como a gente sabe que agora eu nasci de Deus? É Ele, o Espírito Santo, que nos diz. A Bíblia diz assim: é o próprio Espírito que testifica, é o próprio Espírito que afirma, reafirma no nosso coração, no nosso espírito, que somos filhos de Deus. Gente, eu sou filho de Deus não porque eu sou bom, porque eu sou um cara legal, um cara bonito, um cara alto, elegante, inteligente, bacana. Não. Eu sou filho de Deus porque o Espírito Santo de Deus me levou a Cristo e eu entreguei a Ele a minha vida e eu nasci de novo espiritualmente falando.
Então o Espírito Santo é o que dá poder de você para que você seja salvo. A sua velha natureza seja deixada de lado e você se torne uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas não apenas isso. É o Espírito Santo que nos dá o poder para andarmos na vontade de Deus. Gente, nós, em mim e em você, existe uma inclinação para exatamente tudo que é contrário ao que Deus quer. Por isso que a Bíblia diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês se lembrarem de tudo o que eu disse. A verdade é que às vezes você percebe-se a si mesmo, ou talvez a outras pessoas, que não sabem o rumo dar na sua vida. Pessoas que simplesmente não sabem o que fazer das suas vidas. Agora há pouco eu ainda estava conversando com um irmão aqui, ele falando a respeito de uma mãe, que o seu filho sofreu um acidente e ela não acreditava no que os policiais diziam devido à estupidez que o seu filho fazia em cima de uma moto. Então, às vezes, a gente não consegue entender como alguém pode destruir a si mesmo, como alguém pode trazer tanto prejuízo a si mesmo e a pessoa já quem ama. Quando você não sabe para onde ir, quando não sabe o que dizer, quando você não sabe como sobreviver, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos orienta. Quando você busca Deus, você ora, o poder do Espírito Santo vai falar com você. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, Ele vai guiá-lo, Ele vai levá-lo, Ele vai conduzi-lo a caminhar na vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é plena, perfeita e agradável. Por isso que a Bíblia diz: quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele os guiará. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá o poder para andarmos na vontade de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo quer nos ensinar. Ele quer ser seu professor. Ele quer ser aquele que lhe guie, aquele que lhe dirija. Quando o Espírito Santo habita em você, você não é liderado, você não é dirigido por seus próprios desejos, pelas suas próprias inclinações, pelos seus sentimentos, mas você é dirigido, você é orientado por essa voz, essa orientação do Espírito Santo de Deus no seu coração. Em outras palavras, o Espírito Santo lhe dá o poder para tomar as decisões certas. Então, se você está fazendo muita tolice, me perdoe dizer isso, mas se você está fazendo muita burrice, muita estupidez, você não tem o Espírito Santo ou não o está ouvindo. Uma das duas. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus e o ouve, anda na vontade de Deus. Mas o Espírito Santo não apenas nos dá poder para sermos salvos, nascermos de novo, de andar na vontade de Deus, mas o mesmo texto que o Joel acabou de ler aqui, ele nos dá poder para falar, para compartilhar a respeito de Jesus de uma maneira ousada, corajosa. A verdade é que algumas pessoas, quando pensam que vão falar a respeito de Deus para alguém, a respeito de Jesus, ficam nervosos. Ficam intimidados. Mas como eu vou falar? E se ele perguntar isso e eu não souber responder? E se eu não sei como agir? E se tiver... E as pessoas ficam nervosas. Mas quando você conhece a Cristo, você é um seguidor de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo lhe dará poder para você compartilhar o Evangelho. Poder para você falar do amor de Jesus corajosamente. Vejam o que o próprio apóstolo Paulo dizia. Paulo dizia assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé
que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, que o resultado da minha pregação não está baseado nas minhas habilidades. Não é o meu poder de eloquência, não é a minha sabedoria, não é a minha oratória, não. Quantas pessoas, às vezes quando eu estou ali, ou talvez de outras formas, às vezes até mensagem assim, pastor, você não imagina como Deus falou comigo hoje através da sua palavra. O senhor não imagina como Deus usou o senhor para ministrar ao meu coração, parece que o senhor estava falando só para mim. Quem faz isso não sou eu. Se Paulo olhava para si e dizia, eu não tenho habilidade, o que sobra para um Gilberto da Silva? Mas a verdade é que o Espírito Santo vem e personaliza para a sua vida. Ele vem e faz com que as palavras que eu digo cheguem ao seu coração, à sua mente, de uma forma que vai direto àquilo que você precisa. E você precisa reconhecer assim, Deus falou comigo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Por isso que quando você tem o Espírito Santo de Deus, Ele dá o poder para que você, quando compartilhe com outras pessoas o Evangelho, quando você fale de Jesus para outras pessoas, não é baseado na sua eloquência, na sua sabedoria, mas Deus faz com que você tenha essa coragem de falar de Jesus para outras pessoas. E as pessoas às vezes são tocadas por coisas que você nem imagina. O texto que o Joel leu diz assim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo lhe dá ousadia, para você compartilhar o amor e o Evangelho de Jesus. Mas o Espírito Santo não apenas nos dá o poder de sermos salvos, de nascermos de novo, de andarmos na vontade de Deus, de termos coragem de falar de Jesus e do seu amor, mas Ele nos dá o poder para vivermos uma vida santa, uma vida pura, uma vida separada, uma vida diferente na contramão da cultura. Vejam o que a Bíblia diz. Aqueles que são dominados pela natureza pecaminosa, pensam em coisas pecaminosas. Mas aqueles que são controlados pelo Espírito Santo, pensam em coisas que agradam ao Espírito. Se a sua natureza pecaminosa controla a sua mente, a morte. Mas se o Espírito Santo controla a sua mente, a vida e paz. Vejam como é uma coisa, vamos assim, tão elementar. Deus está dizendo a mim e a você que se eu e você não tivermos a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós vamos ser controlados, dominados pela nossa natureza pecaminosa. Por isso a gente pode afirmar com toda a propriedade que antes que uma pessoa conheça Cristo de verdade, antes que uma pessoa tenha uma experiência real de Deus, de um novo nascimento, ela facilmente é dominada por sua natureza pecaminosa. Facilmente a sua mente é dirigida, orientada pela sua natureza má. É como você pegar um porquinho, lavar o porquinho, botar perfume no porquinho, uma roupinha no porquinho, levar para dentro da sua casa, mas se você soltar o porquinho por conta própria, ele vai chafurdar na lama. Ele vai gostar de deitar no barro, de comer lavagem, porque ele continua sendo um porquinho. Então existem pessoas que acham que a ação de Deus é mudar a roupa, é mudar o comportamento, não pode isso, não pode aquilo, não. A ação de Deus na nossa vida é uma mudança de natureza. Eu mudo a minha maneira de tratar as pessoas, eu mudo a minha maneira de lidar com o dinheiro, eu mudo a minha maneira de lidar com o sexo, eu mudo a minha maneira de reagir à vida, não externamente, mas porque eu mudei, eu sou uma nova pessoa em Cristo. E quem me dá esse poder de viver uma vida santa é o Espírito Santo. Agora, se você não tem o Espírito Santo, o que acontece? Quando vem na sua ideia, na sua mente, coisas ruins,
A sua natureza diz, vá em frente. Te atira. Perca a calma, grite com a mulher, grite com os filhos, grite no trânsito. Bote o dedo do meio para cima, faça o escarcéu, né? Já se viu. Você teve esse desejo, continue pensando esses desejos impuros, lascivos. Você está sentindo ciúme, continue sentindo, pense, você tem razão de se sentir assim. Vem aquele pensamento de evasão, a sua amargura, o seu ressentimento, porque o que fizeram com você, ai, não é assim. Como é que eu vou perdoar uma coisa dessa? Porque essa é a nossa natureza. Mas quando conhecemos a Cristo, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Ele renova a nossa mente. Ele renova a nossa mente. E a gente começa a pensar diferente. A gente começa a pensar nas coisas que agradam a Deus. Vou ser bem honesto para você. Quando o Espírito Santo habita em você, pecar não é mais divertido. Você até peca. Mas eu digo para você, isso te faz se sentir infeliz. Isso faz você se sentir culpado. O verdadeiro Filho de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, não vive na prática do pecado. O que eu estou dizendo que ele não peca, não. Se eu dissesse que eu não pecasse, eu já estaria pecando. Porque essa semana eu pequei umas quantas vezes. No trânsito, então, nem me fala. Não gosto nem de me lembrar. E quase sempre é com mulher dirigindo o carro. Teve uma essa semana que eu digo para vocês assim, você sabe quando você baixa o vidro assim e olha e dá vontade de parar o teu carro tem seguro mesmo, eu vou botar tudo pro barranco. Porque fez uma assim que quase deixei uma viúva bonita, nova, 7 netos sem avós. E aquela ira vem. Mas depois o Espírito Santo diz, Gilberto, imagina se tem um adesivozinho assim da Filadélfia atrás. Imagina se essa mulher baixa, oi pastor. E daí eu digo, Jesus me perdoa. E eu acelero e vou longe, porque quanto mais longe melhor. Porque o coração, os olhos vendo, o coração sente. Na verdade, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não vive na prática do pecado. Na verdade, não é divertido pecar. Vejam o que Paulo diz, quando escreve aos crentes em Gálatas. Então eu aconselho você a viver de acordo com a sua nova vida no Espírito Santo. Então você não estará fazendo o que sua natureza pecaminosa deseja. A velha natureza adora fazer o mal, que é exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. Essas duas forças estão constantemente lutando uma contra a outra, e suas escolhas nunca estão livres desse conflito. Na verdade, antes de conhecer a Cristo, antes de ter o Espírito Santo em nós, é quase impossível você se desvencilhar, você sair de um pecado. Porque existe essa batalha espiritual acontecendo, foi o que nós falamos, existe uma dimensão espiritual. A nossa velha natureza lutando contra o Espírito Santo em nós. A força das trevas contra as forças da luz. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus em você, quando você anda na ação do Espírito Santo, sempre existirá uma saída para o seu pecado. Você nunca será levado a ser provado além do que você pode suportar. E um filho de Deus que tem o Espírito Santo não vive deliberadamente na prática do pecado. Sempre existe uma saída quando você segue o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na sua vida. É isso que a Bíblia diz. Ele nos dá o poder de vivermos uma vida santa. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele é plantado, ele está presente em nós, ele produz fruto. A Bíblia diz assim, mas o Espírito Santo de Deus, ele produz fruto. E qual é o fruto? É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio.
O Espírito Santo nos dá o poder de vivermos uma vida que agrade a Deus. Mas não apenas isso. O Espírito Santo nos dá poder para fazer diferença com os dons espirituais. A Bíblia diz que Deus distribui dons, habilidades, talentos, que nós não temos naturalmente falando. Talentos e dons que você não tem poder de fazer por conta própria, porque vem de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que dá a você essa habilidade sobrenatural, esse dom. Vejam o que o escritor de Hebreus nos diz. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus nos dá através do Espírito Santo dons, certas habilidades que são dele, do Espírito e pelo Espírito Santo. Se você quer ter uma relação mais profunda disso, Romanos 12, 1 Coríntios 12, fala a respeito de alguns dos dons que Deus nos dá através do Espírito Santo. Você vai encontrar lá sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Sabedoria é quando você consegue viver a sua vida na perspectiva de Deus. Você vai ver que é o Espírito Santo que nos dá sabedoria. É o Espírito Santo que dá-nos discernimento para a gente perceber. É o Espírito Santo que nos dá encorajamento. Você tem o dom de encorajar, de fortalecer, de elevar as pessoas, de levantar as pessoas, de erguer as pessoas, de animar as pessoas. Você tem o dom de dar, de servir. Você tem o dom de ministrar, de administrar, de gerenciar. Leia lá a relação. E eu sou obrigado a dizer uma coisa para você. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, se você considera a Igreja Batista Filadélfia de Canoas a sua igreja, se você se considera membro dessa comunidade, parte integrante dessa comunidade, você recebeu de Deus pelo menos um dom. E se você não o está usando, se você se considera parte dessa igreja e você tem recebido de Deus um dom e você não está usando, existe algo que está sendo deixado de ser feito. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus dá os dons com um objetivo coletivo. Deus nos dá um dom no contexto não próprio, egoísta, meu, mas não, no sentido de um todo. A Bíblia diz assim: um dom espiritual é dado a cada um de nós como um meio de ajudar toda a igreja. Então, se você faz parte dessa comunidade, você se considera, se você tem o Espírito Santo de Deus e você tem um dom e você não está usando, algo que Deus gostaria que essa igreja fizesse, algo que Deus gostaria que essa igreja alcançasse, não está sendo feito, porque você está enterrando, sonegando o seu dom. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá o poder de sermos salvos, de uma nova vida. O poder de andarmos na vontade de Deus, de sabermos dirigirmos, de sermos orientados. Ele nos dá o poder de compartilhar o Evangelho, o amor de Cristo com ousadia, com coragem. Ele nos dá a graça de vivermos uma vida santa, de não sermos dominados, controlados pela nossa natureza, pela nossa carne e pelo pecado. A gente até erra, a gente até se equivoca, mas aquilo nos leva a nos sentirmos mal e nós dizemos: não é isso que eu quero, e a gente reconsidera, reavalia, conserta e continua. E Ele nos dá o poder de fazermos diferença com as nossas vidas. Por isso eu gostaria de encerrar dando 2 conselhos a você, em relação ao Espírito Santo de Deus. Primeiro, faça o que você quiser fazer com a sua vida, mas não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Vejam o que a Bíblia diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, iguais aos seus familiares, aos seus pais. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo.
Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, você pode resisti-lo. O que significa isso? Você pode simplesmente não considerá-lo, não ouvi-lo. Me perdoem o que eu vou dizer, a minha mãe está aqui. A minha mãe está com 84 anos. A minha mãe, quando era mais nova, ela não era tão falante. Mas eu acho que com a idade, com a questão de ser viúva, morar sozinha, ela mora na minha casa, mas tem a casinha dela. Às vezes eu saio com a minha mãe e a minha mãe começa a falar no momento que entrou no carro e não para mais. Sou honesto em dizer isso para vocês. E a minha mãe, ela é daquelas que fala e ela quer que você corresponda. E eu tenho um problema, eu não sou assim. Eu não sou de falar. Então, às vezes, eu estou pensando numa coisa e a minha mãe está aqui. E eu entro no modo piloto automático, né? Ela está falando ali e eu não estou nem aí com o que... me perdoe a palavra, é a minha mãe, mas a véia está falando. E existem pessoas que tratam o Espírito Santo assim. Talvez você esteja fazendo isso agora. Há momentos que você, de alguma forma, você não sabe explicar, mas você sabe o que o Espírito Santo falou com você. Foi numa música, num ato, numa palavra, numa mensagem, numa situação. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Você sente isso lá profundamente. Não é porque alguém veio e disse assim, está falando o Espírito Santo, não. Você percebe isso, você não consegue explicar. Mas você sabe que Deus falou com você, o Espírito Santo falou com você, e você acredita que Deus está lhe dizendo que você deve fazer alguma coisa, tomar uma atitude, uma postura, mudar alguma coisa, fazer alguma coisa. E nesse momento, você tem uma escolha. Nesse momento você tem que decidir. Nesse momento você tem que optar. Ou você escolhe fazer o que Ele está dizendo. Você escolhe obedecer. Você escolhe seguir a sua orientação. Ou você pode simplesmente dizer: não, eu não sei, isso é emoção, isso não foi provavelmente, isso não foi de Deus, eu não sei, não quero dizer. E além do mais, eu não estou afim disso, eu não quero largar isso, eu não quero fazer isso. E cada vez que você faz uma coisa dessa, você está resistindo. Imagine, se a minha esposa Eliane cada vez que eu chegasse em casa, ela me recebesse com um beijo carinhoso. Eu me sentava no sofá, ela se sentava do meu lado e ficava fazendo cafuné na minha cabeça, me paparicando, me dando um beijinho, trazendo um cafezinho, falando, e eu ali. Ela faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E eu nunca demonstro nada. Eu nunca dou um cafuné nela, nunca dou um beijo nela. Ela está ali. Daquele jeito que a gente sempre quer que a esposa esteja. E tu está ali, vendo TV, jogando videogame. Vai chegar um momento que ela vai cansar. Vai chegar um momento que ela vai dizer assim, dedo destroncado, não beijo mais. Não faço mais cafuné. Quer fazer café? Vai se virar. E tem gente que acha que o Espírito Santo vai ficar a vida toda paparicando. Acha que o Espírito Santo vai ficar a vida toda. Não. É isso que a Bíblia está dizendo, eu vou ler de novo. Não sejam como seus antepassados que sempre resistiram ao Espírito Santo. Gente, existe um limite, existe um ponto. A Bíblia chega a dizer que esse ponto, quando chega, Deus até permite que um espírito de erro se instale. Porque o cara foi tão resistente, ele sempre optou por fechar os ouvidos, não ouvir o que Deus diz, que resiste ao Espírito Santo.
Por isso, o primeiro conselho que eu digo a você: não resista ao Espírito Santo. E o segundo é: seja cheio do Espírito Santo. Pelo contrário, em vez de resistir, busque, volte. Como a gente faz isso? A Bíblia diz assim: não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Eu gosto dessa metáfora que ele faz do vinho, da bebida com o Espírito Santo. Porque, gente, eu nunca tomei um porre. Eu já bebi, mas nunca fiquei tonto, já fiquei. Mas nunca fui daqueles de subir em cima da mesa e começar. Nunca. Mas já vi gente assim. Já ajudei gente assim. Mas a gente sabe o que o álcool faz. A gente sabe que se você beber demais, o que ele vai fazer com você? Ele começa a deixar você estranho e você começa a fazer coisas que normalmente não faria, porque ele simplesmente assume o controle da sua mente. É isso que Deus está dizendo. Que eu preciso me voltar para o Espírito Santo de tal forma que agora eu não seja mais controlado pela minha natureza humana, pecadora, má, mas pelo contrário, que eu me alimente, que eu me encha do Espírito Santo, que ele me controle a minha vida. Certa feita um cabra ilustrou de uma maneira, eu não me lembro agora quem é o cabra que falou isso, mas ele disse que dentro de nós existe dois cachorros brigando. Um cachorro branco e um cachorro preto. E ele perguntou: qual o cachorro que vai ganhar a luta? O branco ou o preto? E a resposta é: o cachorro que você alimentar. O cachorro que você alimentar é o que ganha a luta. Quando a Bíblia nos diz que devemos ser cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Assim como a minha mãe, que senta do meu lado quando nós estamos andando de carro e começa a falar, e eu tenho uma escolha. Então nem sempre eu desligo e entro no piloto automático. Às vezes eu vou e sento com ela, na casa dela, na poltrona junto com ela, e fico um bom tempo ouvindo a minha mãe. Eu deliberadamente decido, eu escolho me importar com os assuntos dela. Eu deliberadamente escolho, opto por ouvir o que ela tem para me dizer. E seguidamente ela diz assim: eu preciso dizer alguma coisa para ti. Eu estava orando e senti isso, estou pensando nisso. E Deus usa a minha mãe para falar comigo. Mas eu preciso deliberadamente. Por isso a Bíblia diz que quando você é cheio do Espírito Santo, Ele vai lhe dar palavras para você falar na hora certa. O Espírito Santo vai mover você em direções que você precisa seguir. Vai dizer para você abandonar certas decisões, certas opções. Quando você se encher do Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar poder. Ele vai lhe dar habilidades para você fazer algumas coisas que Ele te chamou para fazer. Ele vai lhe dar discernimento, compreensão, sabedoria, para você perceber o que é ruim e o que é bom. É isso que nós precisamos entender que nós devemos fazer. Não resistir ao Espírito Santo de Deus. E voltarmos a nossa vida para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é isso que Ele veio fazer na vida daqueles que creem e confiam nele. Por isso, talvez hoje, nesse momento, alguns de vocês estejam reconhecendo que precisam mais do Espírito Santo. Talvez nesse momento da sua vida você está diante de uma decisão e você não sabe o que fazer. Talvez diante de você existe uma escolha, uma opção e você não sabe qual o rumo tomar. O Espírito Santo quer ser o seu conselheiro. Ele quer ser seu guia, Ele quer lhe orientar. Talvez existam pessoas hoje que você ama, mas você percebe que essas pessoas estão destruindo a sua vida porque não conhecem a Cristo. Mas você se sente intimidado, você se sente com medo, você não tem ousadia para falar de Jesus para eles. Mas o Espírito Santo quer lhe dar
capacidade, poder para corajosamente compartilhar aquilo que Deus quer na vida dessas pessoas. Talvez nesse momento você esteja preso em algum tipo de pecado. Talvez agora nesse momento você está preso a um comportamento destrutivo, a uma prática, mesmo que eu não tenha falado nisso aqui agora, mas o Espírito Santo falou com você. O Espírito Santo está dizendo que você tem algo na sua vida que está destruindo. E que você tem diante de si uma opção. Você percebe essa realidade. Você até já tentou, você quer sair, mas você não é bom o suficiente. Você não é forte o suficiente para quebrar essa cadeia. Para quebrar isso que está destruindo a sua vida, a sua família, a sua alma. O Espírito Santo quer lhe dar poder para vencer, para superar, para destruir, para quebrar essas cadeias. Talvez o Espírito Santo está falando com você, porque quer que você use os seus dons, que você enterrou. Talvez nós poderíamos estar muito mais efetivos como igreja, se você estivesse usando os seus dons. Talvez você reconheça que faz muito tempo que você não ouve o Espírito Santo de Deus. Você reconhece que você resistiu tanto ao Espírito Santo. Você reconhece que o Espírito Santo falou tanto com você que hoje você não sente mais nada. Você reconhece que hoje você está com a sua vida apagada. Talvez hoje a sua oração seja: Senhor, Espírito de Deus, me perdoa. Me preenche, me restaura, faz brotar de novo, faz nascer de novo, coloca fogo de novo. Porque eu quero dizer para você que a promessa de Deus para a sua vida, a promessa de Deus para as nossas vidas está em Atos 2, 38, 39, que diz: cada um de vocês deve abandonar o pecado, deve se arrepender. Arrependimento é voltar-se 180 graus. Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus, ser batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque Cristo prometeu esse dom, esse presente, para que vocês tenham sido, para cada um de vocês, que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Deus tem uma promessa, que Ele enviaria o Espírito Santo para habitar em nós e estar conosco. Mas depende de mim e de você fazermos uma escolha, uma opção. Como você tem vivido a sua vida? Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Fale com Deus agora. Fale com o Espírito Santo. Talvez você veio aqui pela primeira vez e você até mesmo não entendeu muitas coisas, mas você sentiu que existe algo bom, que existe uma vida diferente para ser vivida. Talvez você está sendo convencido de que o rumo que você escolheu, as práticas que você tem, não tem surtido os efeitos que você gostaria. E eu posso afirmar categoricamente que é o Espírito Santo falando ao seu coração, à sua mente. Talvez de alguma forma, o Espírito Santo usou as palavras, ou talvez nem foi palavras que eu disse. Foi algo que Ele falou diretamente na sua mente, no seu coração. E eu quero dizer a você que é isso que o Espírito Santo faz. Essa é a dimensão sobrenatural do agir de Deus. E eu gostaria de orar com você, que gostaria de nesse momento, nessa hora, dizer: Espírito Santo de Deus, enche-me. Eu não quero resistir. Eu não quero mais lutar com as minhas forças porque eu estou cansado. Eu reconheço que eu preciso de um conselheiro, de um consolador, de alguém que me oriente, que me guie. Alguém que me dê graça, força, coragem diante dos desafios.
Alguém que me leve a se desvencilhar daquilo que tem me prendido e destruído a minha vida. Salva-me. E a Bíblia diz que a salvação é a ação do Espírito Santo. E eu queria orar com você. Aí onde você está, coloca a sua mão sobre o seu peito. Mas não faça isso apenas como um gesto, mas algo que desça do seu coração. E fale com Ele agora. Diga a Ele aquilo que Ele trouxe à sua mente. Não precisa falar alto, mas fale com Deus. Não resista. Talvez você não sentiu nada, você não tem que sentir, você tem que escolher agora. Talvez você não teve arrepio nenhum, não precisa de arrepio nenhum. O que precisa é uma opção, uma escolha. E você pode fazer isso porque você está consciente. Pai, eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Mas eu também sei que está acontecendo agora uma batalha espiritual no coração de muitas pessoas neste lugar. Eu sei que agora se levanta sofismas, mentiras, fortalezas, barreiras. Eu sei que a mente de muitos agora está sendo atacada com dardos, com setas inflamadas do diabo, com pensamentos, com ideias que são contrárias à tua vontade. Mas em nome de Jesus, agora eu te peço que o Espírito Santo coloque por terra tudo que não procede do Senhor. É o Espírito Santo que convence, que mostra, que traz luz. Então em nome de Jesus, ilumina agora todas as trevas. Solta todas as cadeias. Tudo que prende, tudo que escraviza. Em nome de Jesus, o milagre sobrenatural. Que não é pela força, não é pela violência, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus. Como o vento que sopra. E a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Então faz agora esse milagre. Em nome de Jesus. E que cada um de nós possamos viver a vida agora cheia do Espírito Santo de Deus, para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu diria a você que, se você foi sincero, você não resistiu ao Espírito Santo, mas agora você precisa se encher. Volte-se. Essa batalha não se encerrou. Você ainda vai ter que lutar contra a sua inclinação. Mas conforme você vai alimentando o Espírito Santo de Deus, cada vez é mais fácil. Porque Ele está com você e em você. Se você ainda não começou...